Olá, eu sou Marina Morgante Bittencourt, pesquisadora do Instituto Spectra, e o tema da aula de hoje é violência contra as crianças e os adolescentes. Antes, eu gostaria de pontuar que as informações que constam na aula de hoje, com muito mais detalhes, constam no guia das crianças e dos adolescentes, disponível nessa plataforma onde vocês estão assistindo essa aula. Agora vamos entrar no tema. A violência é um fenômeno complexo, multifatorial e dinâmico, que afeta pessoas, família e sociedade, independentemente da classe social, e a forma de violência ela se modifica de acordo com o contexto sociocultural. De acordo com o relatório da ONU, que foi elaborado com outras instituições internacionais, eles fizeram uma análise em 96 países e constataram que 1 bilhão de crianças são vítimas de violência por ano, a violência física, sexual ou psicológica. Além disso, eles constataram que as crianças de 2 a 7 anos de idade, 50% delas, sofreram algum tipo de violência psicológica. E também existe um número muito alto de crianças com deficiências vítimas de violência. E os pesquisadores constataram que as crianças com deficiência e com a deficiência intelectual e com a condição do transtorno do espectro autista são de 2 a 3 vezes mais propensas a serem vítimas de violência. Então, a violência, muitas vezes, no imaginário de muitas pessoas, pode se pensar que é algo excepcional, que não ocorre de forma rotineira. Mas, como mostrei para vocês, os dados estatísticos são alarmantes. A violência ela é rotineira. Inclusive, ela é tão rotineira que ela acontece no âmbito familiar. Muitas vezes o agressor são aquelas pessoas que deveriam proteger as crianças. Pode ser algum membro da família ou pessoas que fazem parte do vínculo afetivo próximo da criança e do adolescente. Em razão disso, a violência é ocultada pelo pacto do silêncio familiar, porque muitas vezes, como já disse, o agressor pode fazer parte da família, ou os familiares são coniventes, ou muitas vezes essa violência ela é vista como uma forma de educação da criança e do adolescente. E como eu pontuei na primeira parte da aula, a violência é uma das piores experiências que a criança pode ter, pois ela impacta, ela fragiliza suas relações afetivas e tira o seu senso de pertencimento na sociedade. E com isso traz graves problemas que podem ter impacto tanto de curto a médio e longo prazo, como impactos mesmo no seu desenvolvimento. Ela pode desenvolver depressão, ansiedade, muitas vezes encerrar o seu desenvolvimento. E para isso é muito importante a gente falar sobre violência, né? E como que a gente pode combater a violência? Acho que o primeiro passo para a gente combater essa violência é o que eu estou fazendo na aula de hoje, é trazer a conscientização, a gente entender o que é violência e as suas diversas formas, porque muitas vezes a gente pensa que a violência é a física, aquela que a gente consegue ver ao olho nu, né? Mas a lei, né, que trata da violência doméstica e familiar, da criança que é testemunha ou vítima de violência, ela trata da violência e o legislador se preocupa em trazer os conceitos das formas de violência. Isso demonstra o quanto é importante a gente entender esses conceitos e a partir disso a gente pode avaliar o que vai fazer. O primeiro conceito, eu vou trazer um conceito geral, que é da Organização Mundial de Saúde. Inclusive a Organização Mundial de Saúde já falou que a violência é um grave problema de saúde pública. E o conceito geral de violência é uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo, outra pessoa ou grupo de comunidade que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações. Agora eu volto para a lei que eu havia mencionado, que é a lei do sistema de garantias. Aqui a lei traz o conceito de violência física, aquela mais óbvia que a gente consegue ver, né? A lei fala que é toda ação infligida à criança ou adolescente que ofende sua integridade corporal ou saúde, causando-lhe grave sofrimento físico para ela. Inclusive, os pesquisadores constataram que a violência física ela ocorre de forma repetitiva. Ela começa a ocorrer através de lesões leves, elas vão se tornando mais graves com o passar do tempo, podendo até levar a criança ao óbito. E eu trago aqui um quadro de sinais, indicadores de sinais que a criança pode estar sofrendo violência física. Esse quadro é o quadro do Guia da Childhood Brasil. Eu acho muito interessante trazer,
porque ele traz sinais comportamentais e físicos da criança que pode estar sendo vítima de violência e os sinais do comportamento da família, o que auxilia na identificação da violência. Eu vou trazer só alguns exemplos. Ele fala dos sinais físicos, quando você pode observar na criança. Quando as lesões que ela tem no corpo, ela tem causas que não se adequam, ela alega que são causas que não se adequam àquela lesão. Ou ela tem várias lesões que têm períodos de cicatrização diferentes. Indicadores comportamentais da criança, ela pode demonstrar um medo grande dos pais, ela pode alegar causas pouco prováveis daquela lesão, como eu já havia pontuado. Características da família, a família oculta as lesões ou descreve a criança como merecedora de punição. Esse quadro ele consta no guia com muito mais detalhes, aí vocês podem fazer a consulta. Mas seguindo aqui comigo, eu vou falar de uma outra forma de violência que ela é muito comum também, que é a violência psicológica. A violência psicológica, ou também chamada de tortura, ocorre quando o adulto constantemente deprecia a criança, bloqueia seus esforços de autoaceitação, causando-lhe grave sofrimento psíquico. E a violência psicológica ela é tão grave que também ela pode ocorrer de tantas formas que o legislador, nessa mesma lei do sistema de garantias, ele se preocupou em trazer mais 3 conceitos do que ele considera violência psicológica. O primeiro conceito, ele fala que a violência psicológica é qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança. É o primeiro conceito que o legislador fala. O segundo, ele traz alienação parental. O que é alienação parental? É quando o adulto responsável pela criança, que tem a guarda direta, que pode ser a mãe, o pai, o avô, que vive com a criança diretamente, ele começa a, podemos dizer, falar mal do outro genitor. Então ele vai prejudicando o estabelecimento do vínculo da criança com aquele outro genitor. E o que isso infringe num direito fundamental da criança, que é o direito à convivência familiar. Então isso é considerado também uma forma de violência. E o terceiro conceito de violência é quando a criança está num ambiente que ocorre um crime. A gente pode falar de algo muito corriqueiro que é a violência doméstica. Então muitas vezes a criança que está na presença de um pai que pode vir agredir a mãe, e está naquele ambiente, ela está sofrendo violência, mesmo que não seja direta, ela está sofrendo uma violência psicológica. E também cabe ponderar e esclarecer que a violência psicológica muitas vezes ela não ocorre de forma isolada, ela muitas vezes ocorre de forma conjunta com outras formas de violência, como a física, negligência e a sexual. E agora, seguindo aqui comigo, também tem um outro quadro muito interessante, que é muito interessante vocês consultarem, que é da Child no Brasil, que traz os indicadores físicos que a criança pode estar sendo vítima de violência psicológica. Dentre esses, eu vou pontuar que pode ser problemas de saúde sem causa orgânica, os indicadores comportamentais da criança pode ser isolamento social, carência afetiva exacerbada, baixo conceito de si mesmo, características da família, a família não tem relações, não é afetuosa entre si, a família constantemente deprecia a criança e por aí vai. E seguindo aqui, eu vou fazer uma atenção antes de prosseguir com os conceitos de violência. Os sinais de violência que eu estou descrevendo aqui, eles são indicadores. Não significa quando você observa um sinal que a criança está sofrendo violência. Você, terapeuta, deve olhar todo o contexto. Como disse, os comportamentos da família, como o contexto familiar. E a partir do momento que você observar o primeiro sinal de violência e esse indicador, você vai conversar com o seu superior imediato, porque questões de violência em face das crianças e dos adolescentes é um problema complexo e a gente não aplica uma mesma solução para todos os casos. E essas questões de violência, elas precisam ser coletivizadas. Então, você procura o seu superior imediato, que vocês de forma conjunta vão avaliar a situação e tomar a melhor medida para aquele caso. Porque se você tomar uma medida precipitada, você pode vir causar um prejuízo muito maior para aquela criança. Então, sempre leve para o seu supervisor e de forma conjunta vocês vão tomar o melhor caminho para que aquela violência seja interrompida e manejada aquela situação com a família. Seguindo comigo, agora eu vou falar da violência na modalidade negligência, que é uma violência também muito comum. A negligência, o abandono, ela envolve omissões de cuidados básicos da criança, né? O que são esses cuidados básicos? A gente tem aqui também 3 formas de negligência, que a doutrina traz a conceituação. A gente tem a negligência física, que é a ausência de cuidados de alimentação, de higiene,
que são cuidados básicos, né? E a gente também tem a forma da negligência emocional, quando a criança não tem o suporte emocional afetivo da família, causando-lhe sofrimento psíquico. Ou mesmo quando ela também está em situação de presencia violência doméstica, ou também quando o adulto permite que ela faça uso de drogas. E a gente tem a negligência educacional. O que é a negligência educacional? Quando o pai permite que a criança falte da escola, mesmo sendo orientada a não fazer isso, ou quando o pai não se recusa a fazer a matrícula, a realizar a matrícula da criança da escola, e entre outros exemplos. Aqui novamente eu trago um quadro de sinais da Thiago do Brasil que consta no guia, muito interessante, de sinais de que a criança pode estar sendo vítima da violência na modalidade negligência. Os indicadores físicos da criança pode ser um padrão deficiente de crescimento, você pode observar que a criança usa vestimentas inadequadas, ela está com uma higiene precária. Também os indicadores comportamentais pode ser quando a criança desenvolve atividades impróprias para a sua idade, ou ela é responsável por serviços domésticos que seriam uma responsabilidade muito acima do esperado para aquela criança. A gente tem as características da família, que é a falta de acompanhamento escolar, falta de acompanhamento médico, dentre outros. Agora eu vou falar de outra forma de violência, que é a violência sexual, que é uma das formas mais graves de violência. O que é a violência sexual? A violência sexual ela é entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer ato sexual, inclusive expondo o seu corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda, aí o legislador ele traz mais 3 formas de violência sexual. Dentre essas formas, a gente tem o abuso sexual, quando o adulto se utiliza da criança para ter relações sexuais, aproveitando que a criança tem um desenvolvimento psicossexual inferior ao dele. E a gente tem a exploração sexual, quando o adulto se utiliza da criança para fins sexuais em troca de remuneração ou outra forma de compensação. E por fim, a gente tem o tráfico de pessoas, quando ele utiliza a criança para enviá-la para o exterior para finalidades de exploração sexual. E também cabe a gente pontuar aqui que quando a criança relata para você que ela foi vítima de violência sexual, dificilmente ela não inventaria tal fato. Mas a gente sempre tem que olhar os outros indicadores, porque muitas vezes os pais podem estar em conflito e existe a possibilidade de ser uma falsa informação, uma falsa denúncia. Nesse caso, você vai fazer uma avaliação pormenorizada e novamente vai levar esse fato para o seu superior imediato e vocês vão tomar a melhor medida. E aqui, caminhando um pouco mais no tema, aqui novamente eu trago um quadro da Thiago do Brasil, que é um quadro mais extenso ainda de sinais que a criança pode estar sofrendo abuso sexual. Dentre esses sinais, que eu vou pontuar só alguns, podem ser enfermidades psicossomáticas, que são uma série de problemas de saúde que não tem uma causa orgânica. Sinais comportamentais, a criança pode demonstrar medo ou pânico de algum adulto. Os indicadores da família, pode ser uma família incestuosa. O que significa essa família incestuosa? Os membros familiares costumam ter relações sexuais entre si. Muitas vezes o abusador é uma pessoa super protetora, ele até é uma pessoa que envolve as outras, uma pessoa charmosa. Então, cabe a gente avaliar todos esses indicadores. E seguindo um pouco mais, dentre as formas de violência, a lei também traz a violência patrimonial. O que é a violência patrimonial? Quando o adulto destrói totalmente ou parcialmente os bens econômicos que a criança pode vir a ter ou seus documentos. E aí a gente também tem uma outra, não diria uma forma de violência, mas que pode ser considerada uma violência, que é o racismo. O racismo também pode ser considerado um fator estressor para o desenvolvimento da criança. E isso também pode ser considerado uma forma de violência. Acho muito importante pontuar isso. E seguindo, eu trago um outro quadro, que é também da Thiago do Brasil, que são sinais do deficiente intelectual que pode estar sofrendo abuso sexual. Por que eu trago esse quadro? Porque ele pode compor esses vários quadros, a gente pode utilizar de forma paralela no dia a dia para outros casos. Dentre esses sinais, a gente tem essa criança pode demonstrar extrema resistência à higiene, essa criança pode demonstrar medo exagerado de algumas pessoas, ela pode demonstrar uma piora regressiva no seu quadro de desenvolvimento, ou ela exibe um comportamento também sexual exacerbado por seu desenvolvimento psicossexual. E seguindo aqui um pouco mais, eu também trago aqui um quadro geralzão dos sinais de violência.
que também ajuda a nos orientar e ter um olhar mais atento para a ocorrência da violência. E esse quadro traz os seguintes sinais, que é hiperatividade, mudanças nos hábitos de dormir e alimentares, comportamentos regressivos, aumento de acidentes, pesadelos, brincadeiras violentas, depressão, dentre outros que constam no guia aí com muito mais detalhes. E aqui, eu gostaria de pontuar também que a criança, muitas vezes, ela vai contar para você que ela está sendo vítima de violência. Muitas vezes, a maneira como a criança vai contar não vai ser de forma verbal, de forma muito clara para você, mas ela vai sinalizar através de palavras, muitas vezes com gestos e comportamentos. Então, cabe você, profissional, ter esse olhar atento para a criança que você está cuidando, de uma certa forma, você faz parte da realidade dela. E aqui eu trago também as consequências da violência que eu tirei do guia Respire da ONU. Quais são as consequências da violência? Né? A consequência da violência física a gente consegue observar porque ela é imediata, mas as consequências da violência na modalidade psicológica e negligência, elas ocorrem de forma de médio a longo prazo. Dentre elas podem ser doenças psicossomáticas, pode ser uma ansiedade, depressão. Muitas vezes a criança, como eu já havia mencionado, pode começar a se colocar em situação de risco, abandonar a escola, pode ter uma gravidez precoce, pode contrair uma doença sexualmente transmissível, pode ser uma pessoa que vai causar uma violência no futuro quando adulto. Enfim, existem muitas consequências para a violência. Em seguida aqui, eu falei dos aspectos, quais são os aspectos para a gente entender a violência, trouxe os sinais da violência e as consequências da violência. E como que a gente pode fazer para prevenir e combater? Muito é o que eu estou fazendo nessa aula de hoje, né? Que é trazer, acho que o primeiro passo é a gente se conscientizar, é falar sobre o assunto, mesmo ele sendo muito difícil de ser tratado. E além disso, com a conscientização, a gente consegue ter esse olhar atento, observar que a violência ocorre. Mas aí, quem a gente pode recorrer, né? Além de eu procurar um superior imediato, e a partir disso, quem eu posso procurar? Então, a partir disso, eu vou trazer a explicação que existe o Sistema de Garantias dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que são órgãos e instituições que existem para a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E esse sistema, que são órgãos e instituições que trabalham nos diferentes aspectos da infância, eles trabalham em 3 eixos, que é o eixo de defesa, que é esse que vocês estão vendo, que é o Conselho Tutelar, Delegacia Especializada, Ministério Público, Defensoria Pública, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA, e Justiça da Infância e Juventude, que eu vou explicar com mais detalhes nessa aula mesmo, que são essas instituições e órgãos que vocês vão procurar quando ocorre o ato de violência, quando vocês detectam. Mas também a gente tem um eixo de controle, que é dos direitos das crianças e dos adolescentes. O que é esse eixo de controle? É quem vai cobrar que o governo faça políticas públicas em favor das crianças e dos adolescentes. Essa é a sociedade civil. A gente tem um eixo de promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, que a gente pode colocar com o governo e a sociedade civil. Então agora, o que acho que é mais interessante para a gente explicar o eixo de defesa, porque é quem vocês vão procurar quando ocorre a violência. O primeiro órgão do eixo de defesa é o Conselho Tutelar, que é um órgão administrativo autônomo, composto por 5 conselheiros tutelares que são eleitos pela comunidade local. O conselheiro tutelar ele pode aplicar medidas em relação às crianças e medidas em relação aos pais. O conselheiro tutelar é quem vocês podem procurar quando ocorre uma situação de violência, porque eles podem fazer esse manejo da família. Eles podem encaminhar a criança para tratamento psicológico, tanto a criança quanto o pai, fazer encaminhamentos para o sistema de saúde ou até para assistência social, podem acionar o Poder Judiciário, eles dão opiniões de políticas públicas, eles auxiliam no governo com relação às políticas públicas, dentre outras medidas. Então, é muito importante, quando ocorre uma situação de violência, fazer do conselheiro tutelar o seu parceiro para vocês junto conseguirem manejar a situação de violência quando ela é detectada. E outro órgão que faz parte do Sistema de Garantias do Direito da Criança e do Adolescente é a delegacia especializada, que você vai procurar quando ocorre um crime em face das crianças e dos adolescentes. Se no seu município não tem essa delegacia especializada, você pode procurar a delegacia da mulher ou uma delegacia comum. O segundo órgão é o Ministério Público, que ele é o responsável pela fiscalização e aplicação da lei. Ele pode atuar tanto de forma extrajudicial quanto judicial.
E muitos ministérios públicos têm centros operacionais específicos na infância. Então, ele também é um grande parceiro que vocês podem procurar quando ocorre uma situação de violência. Vocês podem recorrer ao promotor de justiça. E outro órgão é a Defensoria Pública, que as famílias podem procurar quando elas não têm condições de pagar um advogado. Então, também pode ser um parceiro muito grande na defesa de direitos das crianças e dos adolescentes. E aí, aqui a gente tem a Justiça da Infância e Juventude, que é responsável pela aplicação da lei quando há conflitos envolvendo os direitos das crianças. Em muitos municípios, inclusive, a gente tem varas especializadas na infância. E o outro órgão é o Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que é o SEDECA. São organizações não governamentais que dão apoio jurídico para as crianças, para as famílias que precisam desse apoio para a defesa dos direitos das crianças. E seguindo, a gente tem também o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, que é o responsável que é o órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador das políticas públicas das crianças e dos adolescentes. E ainda, se você não quer fazer uma notificação de que uma criança está sendo vítima de violência e você tem medo de se identificar, existe também um outro serviço que é o Disque 100. O que é o Disque 100? O Disque 100 é um serviço de disseminação de informações de grupos vulneráveis que estão tendo seus direitos violados. Dentre esses grupos vulneráveis, que são pessoas moradores de rua, pessoas com deficiência, se inclui as crianças. Então, o que é esse Disque 100? Você pode discar 100 de qualquer lugar do Brasil e fazer essa denúncia anônima. Ele é um serviço vinculado ao Ministério da Mulher, da Família da Mulher e dos Direitos Humanos. E esse serviço vai fazer um encaminhamento dessa denúncia anônima para o órgão responsável para apurar essa denúncia. E outro serviço que faz parte do Sistema de Garantias do Direito da Criança e do Adolescente é a assistência social. A assistência social é um direito para toda família ou pessoa que está em situação de desproteção e necessita desse serviço. A porta de entrada para a assistência social é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. São assistentes sociais que fazem acompanhamento da família que estão em situação de desproteção. Eles fazem encaminhamentos para serviços, unidades de saúde e vai orientando a família para que ela consiga superar aquela situação. Mas, quando ocorre uma situação de violência e uma violação de direito, aí a família é encaminhada para média complexidade, que é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que da mesma forma vai fazer o acompanhamento da família, eles vão emitir relatórios, muitas vezes vão encaminhar para o Ministério Público, para serem tomadas as melhores medidas para que a família consiga superar aquela situação de violência. Assim, a gente encerra o Sistema de Garantias do Direito da Criança e do Adolescente. Então, eu falei para vocês sobre a violência, falei na primeira aula sobre Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, de diversas leis que tratam sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Mas agora eu gostaria de falar do Código de Ética do Psicólogo, porque, de acordo com o artigo 73, vocês têm um dever do sigilo profissional, né? Quando vocês sabem de algum fato, vocês não podem divulgar. Mas, ao mesmo tempo, no próprio Código de Ética do Psicólogo, vocês também não podem serem coniventes com situações de violação de direitos, no sentido que vocês não podem ser coniventes com negligência, violência, é necessário tomar uma medida. Para isso, no artigo 10 do Código de Ética do Psicólogo, ele prevê também essa situação de exceção, que nesse caso vocês podem quebrar o sigilo profissional e tomar a decisão que cause o menor prejuízo. Então, vocês também têm uma legislação que resguarda a proteção de vocês no exercício profissional, quando vocês precisam tomar uma medida mais drástica, que pode ir de encontro ao interesse, ao direito do pai, que vocês podem se sentir um pouco mais receosos na hora de tomar essa medida. Assim, eu vou encerrando a aula, né? Eu também agora gostaria de pontuar assim, né? Que a gente cuidar das nossas crianças, esse dever que a gente tem com as crianças, é muito importante, porque se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer um mundo mais em paz, mais solidário, a gente precisa cuidar das nossas crianças para que elas consigam se desenvolver de forma plena. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo com o meio ambiente. Se a gente quer um meio ambiente saudável, com condições climáticas adequadas para a gente viver no futuro, a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente agora, já que inclusive nesse momento a gente já estava vivenciando problemas climáticos em razão de a gente não ter esses cuidados. Então, criança e adolescente é a mesma coisa. Se a gente não cuida delas, as consequências também não vão ser boas para o nosso futuro.
E assim eu encerro a aula. Se vocês quiserem me procurar, vocês podem procurar nesse e-mail que está aparecendo, do Instituto Spectra, que eu vou estar à disposição para vocês tirarem dúvida. E agora eu só vou fazer uma citação do Leonardo Boff para encerrar a aula. Ele fala assim: o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e desenvolvimento afetivo com o outro. Então, eu encerro essa aula e muito obrigada pela audiência.